noite, está no ar o programa Doc.com desta semana. Hoje vamos trazer para você, nesse programa, uma entrevista com o secretário municipal de saúde, Erildo Miller, que vai falar para a gente a respeito das dificuldades e também das ações já desenvolvidas na pasta da saúde pública aqui em Ponta Grossa. Vamos conversar também com o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Ponta Grossa, Roberto Pelissari, que nesta semana participou em Foz do Iguaçu do Congresso Estadual aí dos Engenheiros e Arquitetos aqui do Paraná. Vem falar para a gente a respeito das novidades do setor. Também vamos trazer para você informações a respeito da sessão extraordinária marcada para a próxima segunda-feira na Câmara Municipal, que vai decidir sobre a instalação ou não de uma comissão parlamentar processante envolvendo a vereadora Ana Maria de Holliday. Tudo isso depois do intervalo, não sai daí. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Estamos de volta com o programa Doc.com nesse bloco dos destaques desta semana. Semana em que o presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, Aliel Machado, do PCdoB, convocou uma sessão extraordinária para a próxima segunda-feira, às 9 da manhã, para a votação do relatório da CPI que investigou o caso do suposto sequestro da vereadora Ana Maria. Nesse relatório consta o pedido da instalação de uma comissão parlamentar processante, que vai aí ter a incumbência de avaliar se a vereadora quebrou ou não, se houve ou não quebra de decoro parlamentar por parte da vereadora ao se envolver nesse episódio aí no último dia 1º de janeiro. Para que seja votado a instalação dessa comissão, são necessários 12 votos, a maioria absoluta da Câmara, que é a metade mais um. 12 votos, então, dos 23 vereadores. Como os 5 vereadores que fazem parte da CPI colocaram aí seus nomes no relatório, eles não podem votar. O presidente, então, convocou os suplentes desses vereadores, que são aí o vereador Jorge Luiz de Oliveira, dará lugar a Delmar Pimentel, o vereador Sebastião Mainardes dará lugar ao suplente Valdir Davan. Temos aí o Alisson Zampieri, cujo suplente é o Luiz Consentino. Temos também o Pietro Arnaud, cujo suplente é o Paulo Balancin. E temos o vereador Laroca, que o suplente é o ex-vereador Baixinho. Então, Baixinho, o Consentino, o Paulo Balancin, aí também o Delmar Pimentel e o Valdir Davan vão ser convocados para votar na sessão extraordinária de segunda-feira pela manhã, assim como o suplente da vereadora Ana Maria, que é o Nilson Ribeiro. Mas, nesse caso, o Nilson deve ficar impedido de votar, tendo em vista que ele teria interesse na votação, já que ele é o primeiro suplente do PT e, em caso da vereadora ser cassada, ele assumiria o lugar. Portanto, ele vai ser convocado, mas não deve votar. Sessão extraordinária, portanto, acontece na segunda-feira, às 9 da manhã, onde os vereadores vão decidir instala ou não instala uma comissão parlamentar processante, aí sim, para avaliar e julgar politicamente a vereadora Ana Maria. A vereadora Ana Maria que estava correndo atrás de votos aí para que esse pedido, essa CPP não seja implantada, ela não corra o risco aí de perder o mandato. Vamos ver então como se porta esse assunto na próxima segunda-feira. Na terça-feira que vem, 2 audiências na Câmara de Ponta Grossa. Uma às 14 horas, convocada pelo vereador Pietro Arnaud, que é o presidente da comissão especial que avalia o projeto do vereador Sebastião Mainardes, do DEM, que diminui de 23 para 15 o número de vereadores na Câmara de Ponta Grossa. Portanto, o presidente da comissão, Pietro Arnaud, vai fazer uma audiência pública, onde vai ouvir a opinião de entidades, a opinião, enfim, de qualquer pessoa que se dirige à Câmara para dar uma opinião a respeito desse projeto que reduz o número de vereadores a partir da próxima legislatura, lá em 2016.
Na sequência, às 14 horas, essa audiência sobre o projeto dos vereadores. Na sequência, às 16h30, uma audiência de prestação de contas do primeiro trimestre aí do governo Marcelo Rangel. Portanto, os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, né? Seria aí o primeiro quadrimestre, não o trimestre. O primeiro quadrimestre vai ser uma audiência para prestar contas na próxima terça-feira, portanto, às 16h30. Você que quiser acompanhar o balanço aí financeiro da nossa cidade, está convidado a comparecer à Câmara de Ponta Grossa. Registrar aqui também a primeira-dama do Paraná, Fernanda Richa, estará novamente em Ponta Grossa na segunda-feira também, daí às 10 da manhã, para visitar as costureiras que fazem parte aí dos projetos Sacolona da CCR Rodonorte. Projeto esse, costureiras que vão estar doando aí 1.500 peças e 2.000 cobertores para a campanha do agasalho do governo do estado. Portanto, primeira-dama Fernanda Richa, segunda-feira, às 10 da manhã, lá no Núcleo Santa Maria, onde fica a Associação das Costureiras que trabalham nesse projeto. E para registrar também, o prefeito Marcelo Rangel continua por sua viagem à Europa, né? Esteve na Estônia, agora vai mais aí para cidades da Inglaterra, da Holanda e também da França. Enquanto isso, o vice, né, o prefeito em exercício, que é o Dr. Zeca Had, que tem procurado aí dar sequência às ações, os projetos implantados pelo governo Marcelo Rangel, e veio com uma boa notícia essa semana de uma viagem que fez à capital do estado. Recebeu de doação da Prefeitura de Curitiba um ônibus biarticulado que vai servir como um mercado da família itinerante. Ou seja, o mercado da família como existe hoje, né, com as suas 8 lojas, os produtos vão ser colocados então nesse ônibus, e esse ônibus vai até as localidades mais distantes, levando aí os produtos a preço mais barato para as famílias que são cadastradas no mercado da família. Esses foram os destaques dessa semana deste bloco. Na sequência, nós voltamos uma conversa com o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Ponta Grossa, Roberto Pelissari, e também, ainda hoje, você confere uma entrevista com o secretário municipal de saúde de Ponta Grossa, Erildo Miller. Tudo isso depois do intervalo. Não sai daí. Doc.com, você bem informado. Entrevista. O programa Doc.com está de volta, agora numa conversa com o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Ponta Grossa, Roberto Pelissari. Boa noite, Roberto. Boa noite, Eduardo. Como vai? Tudo bem? Tudo tranquilo? Você que deve ter novidades para a gente do do Congresso de Profissionais aí de Engenharia do Paraná, do qual você participou em Foz do Iguaçu. Como que se deu aí essa discussão em relação ao profissional da engenharia? Bem colocado, né? Nós, nesse 8º Congresso Estadual de Profissionais, juntamos algumas propostas, né? São propostas que foram feitas aí por profissionais, pelas entidades de classe das outras cidades, bem como da Associação aqui de Ponta Grossa, dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Ponta Grossa, né? E na qual nós fomos defender as nossas propostas para uma mudança, né, na legislação federal, que é a Lei 5.194, né, que rege a profissão de engenheiro, engenheiro agrônomo e arquiteto, na lei, né. Então nós estivemos lá defendendo essa proposta, colocando nossas propostas também em pauta nos eixos profissionais, nos eixos de avaliação de empresa, internacional inclusive. Principalmente agora nesse momento em que tem esse boom aí na construção civil, né? Muito levado pelo programa Minha Casa Minha Vida, mas também pelo aumento do poder aquisitivo das pessoas que estão conseguindo comprar uma casa própria, adquirir uma casa própria, que há algum tempo atrás já era um sonho mais distante, né? Então, o papel do profissional
da engenharia, da arquitetura, ela tem que ser discutido e renovado de tempo em tempo. Me parece que esse congresso serve exatamente para isso. Na realidade, esse congresso ocorre de 3 em 3 anos, né? E, como você bem falou, esse boom que deu na construção aí realmente é uma coisa muito boa, mas também, por outro lado, até preocupante em certas questões, né? Existem muitos leigos aí trabalhando, oferecendo moradias em condições não muito boas e, infelizmente, acabam contratando profissionais da área de engenharia ou arquitetura, ou recém-formados, ou aquele que não é um tão bom profissional assim, né? E acaba dando problema. Mas o CEP, na realidade, que depois terá o CNP, que é o Congresso Nacional, lá no Rio Grande do Sul, serve para isso, né? Para a gente alterar aí a legislação nossa, para deixar mais rígida em alguns critérios. Por exemplo, nós temos aí aqui no eixo profissional um título de uma proposta que chama-se Criminalização do Exercício Ilegal da Profissão, né? Então nós não podemos nos omitir, não podemos nos furtar de algumas coisas que acontecem e deixar a própria população aí à mercê, de repente, do mal profissional ou do leigo, né? Porque, como você falou, é o sonho de cada um, né? Então a pessoa adquire aquele bem, depois tem algum problema mais sério, pode ter até um problema muito sério, né? Causando aí até algum acidente ou alguma coisa mais prejudicial, então, sem ter defesa, né? Está sendo discutido uma maneira de punir aquelas pessoas que agem de forma irregular no exercício da profissão. Perfeitamente. Isso é uma proposta que está sendo, que foi analisada, que foi votada, que está indo para o Conselho Nacional, né? Para o Congresso Nacional de Profissionais, né? Para que ela se transforme em lei e que amanhã depois que tenha uma ação mais efetiva, que não seja tão branda assim. Em algumas situações a legislação nossa é muito branda, né? Então, com direito até de suspensão e até, conforme o caso, cassação do diploma da pessoa, né? do CREA da pessoa, para que não é profissional. Além dessa questão que trata desse ponto da legislação, algum outro tema aí de maior relevância? Nós temos 20 propostas. 20 propostas. 20 propostas. Vou elencar algumas assim que a gente pode considerar um pouco mais relevante. Por exemplo, no eixo de formação profissional, a regulamentação das atribuições, né? Que por lei, não por decreto, como nós temos. Aqui no exercício profissional, a criminalização do exercício legal, né? Na organização do sistema nosso, tem a desobrigação de pagamento da anuidade da mútua. A mútua é uma caixa de assistência que o CREA tem e que é uma briga interna nossa aí, porque não atende, segundo o nosso entendimento, não atende de acordo às necessidades profissionais. É uma caixa de assistência que, para ser caixa de assistência, não é muito assistencial assim, né? Então é uma das propostas relevantes que nós temos aqui. No eixo da inserção internacional, nós queremos fazer um exame com esses profissionais, porque agora estão vindo profissionais de todas do exterior, inclusive, que é o caso dos médicos também, que já está aí essa notícia circulando. Então tem profissionais de outros países aí que estão querendo ingressar aqui, mas eles ingressam de que maneira? Qual é a base deles? Qual é o conhecimento deles? Ora, eles faz para medir, né? Você tem que fazer um exame para ver se realmente ele tem os conhecimentos necessários para poder vir aqui atuar, né? Então é uma preocupação muito grande essa questão de a gente fazer um exame para profissionais que são de outras origens. E até mesmo profissionais brasileiros que estão fora e que estão retornando, que têm que fazer esse exame para poder... Porque o método construtivo é diferente. Já é difícil medir a qualidade do ensino dentro do país, então, quem dirá de quem vem de fora, de uma formação que, né, está além das fronteiras. Exatamente. Então essa é uma preocupação, é uma proposta também que a gente colocou aí para a gente ter. E a inserção profissional, né, a obrigatoriedade de registro de empresas de engenharia, ampliando aí a fiscalização e algumas coisas, integração do pagamento das anuidades. Enfim, são 20 propostas até... Que agora vão ser levadas para o CNP, para o 8º CNP nacional, que acontece em setembro, lá no Rio Grande do Sul, no estado de Gramado, se não me engano, não tenho bem certeza da data, mas é de 9 a 13, alguma coisa assim. Né? E nós estaremos lá, fomos agora em Foz do Iguaçu, fomos eleito delegado, então vamos representar essas propostas,
vamos fazer valer as propostas paranaenses, né? Para que realmente a gente consiga aí no Congresso Nacional depois um efeito que a gente quer. E esse é o papel realmente, Roberto, de uma associação de classe, representar e defender os direitos e cobrar aí também a legislação que defenda os profissionais que atuam na área, né? Perfeitamente. Você já é sabedor, como muitas pessoas são, né? Que a Associação dos Engenheiros e Arquitetos aí briga, no bom sentido, sempre pela valorização profissional. Sim. Né? Isso é uma coisa que é um ponto de honra nosso ali. Afinal de contas, nós temos que ter profissionais aí que atendam bem e que sejam valorizados efetivamente, né? Que não fiquem aí na marginalidade, de repente, trabalhando por valores menores, né? Então, a gente sempre comenta aí que o caminho correto do profissional ou o melhor caminho para o profissional sempre é buscar a associação onde ele terá o apoio que ele necessita como profissional, para a valorização e até em defesa dele mesmo. Porque o nosso conselho, o Conselho Regional, o Conselho Federal, na realidade ele nos fiscaliza. Ele fiscaliza a atividade profissional. Então ele não é o local onde ele vai, vamos dizer assim, de modo bem tranquilo, passar a mão na cabeça do profissional. Nós também não fazemos isso, mas nós vamos ver o fato realmente, se é um fato que de relevância, né? Ou se é meramente uma coisa aí que não que causa discussão, debater a profissão. Sim, debater e ajudar, procurar melhorar a qualidade, né? Cobrar do conselho realmente, efetivamente, ações que valorizem o profissional, né? E não simplesmente que nos tratem aí, como o conselho nos trata, como, assim, quem olha a grosso modo, até pode ficar meio mal colocado, mas parece que nós somos o bandido e o conselho vem aqui para nos... e não é assim que funciona, né? Na realidade, o conselho existe por conta dos profissionais e das entidades de classe. Então, os profissionais têm que entender que aí a Associação dos Engenheiros, bem como na região aí dos Campos Gerais, as entidades de classe que estão presentes, estão lá para lutar pela valorização profissional mesmo de cada um. E aqui em Ponta Grossa, de repente, profissional da engenharia que não é associado, aí, como que ele pode fazer para... ele vai ali na Baldino Tais 500 ou número 500 e faz a sua ficha de inscrição como engenheiro, né? Seja ele engenheiro de qualquer atividade, desde que tenha graduação como engenheiro, né? Que vá lá e se inscreva e que se torne-se um associado nosso e que faça parte desse grupo. Parte da discussão, sim, né? Parte do faça debate. Parte desse grupo que sempre está debatendo as normas, sempre está debatendo aí a conduta e a valorização profissional. Tá certo. Então, Roberto, tem outra questão aqui que eu acho que é interessante, a eleição do CREA. Como que está acontecendo essa sim. Nós essa temos situação? agora aí a eleição para inspetores, né? Inspetores do CREA. Inspetores da Inspetoria de Ponta Grossa, né? Então, nós temos aí até uma solicitação que eu faço aí para todos os profissionais que porventura estejam nos assistindo aí, né? De que não deixem de votar, né? Não deixem de votar. Porque o voto é sagrado, né? Em qualquer situação de eleição, seja ela classista ou seja ela partidária, municipal, estadual ou federal. O voto realmente é uma coisa que tem que ser muito consciente. E nós aí temos um número, tem o nome de alguns profissionais à disposição, apoiados pela Associação dos Engenheiros, né? E arquitetos aí que nas câmaras de civil, de elétrica, de mecânica, né? Então nós temos esses profissionais aí e pediríamos que o pessoal realmente votasse. O voto vai ser online, então você não precisa se deslocar para ir até o CREA. Mais fácil ainda. Mais fácil. Acessa a página do CREA, entra no acesso restrito, procura lá a eleição para inspetores, né? E aí escolhe os seus profissionais e vota, né? Como que é a estrutura? São quantos... no caso dessa eleição, são quantos inspetores? São 5 inspetores. 5 inspetores. Para a regional aqui? Para a Inspetoria de Ponta Grossa. Certo. Então está lá a apreciação dos nomes aí, a gente está mandando o e-mail para os nossos associados aí, divulgando, né? Certo. Porque essa participação é importante, sabe? Esse processo é importante, essa participação dos profissionais é importante, que gera discussões como o 8º Congresso, que surgem propostas, que mudam o sistema e nós temos que fazer o sistema mudar cada vez mais para a engenharia, efetivamente, né? Para o lado do profissional.
Ou seja, é um órgão de extrema importância. Aí, diante de tudo isso que a gente falou durante o programa, dessa qualidade, primar pela qualidade, pela valorização profissional, né? É de extrema importância, então, o profissional aí da engenharia votar. Sim, e que dia vai ser? A eleição começou hoje. Começou hoje? Ela é via internet, vai durar uma semana. Então, ela iniciou hoje, na sexta-feira, e vai até quinta-feira da outra semana. Sim. A facilidade é pela internet, né, para que você não precisa sair na página do CREA. Aí você entra no acesso restrito, porque ela não é pública, né? Sim. É só para profissionais do sistema, né? Que você vai lá escolher aí os inspetores que a gente... E a gente está propondo a mudança, né? Alguns aí já estão e a gente quer colocar novos profissionais para que realmente, cada vez que você modifica um sistema, você cria maiores condições de debate e ideias novas, né? Tá certo, então, Roberto. Gostaria de agradecer mais uma vez sua presença aqui no doc.com, trazendo informações aí a respeito da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Ponta Grossa. Eu que agradeço a oportunidade, como sempre você muito sutil em nos dar aí, e quero parabenizá-lo também, né, pelo blog, pelo evento aí que você fez. Infelizmente não podíamos estar presentes lá, mas quero aí te parabenizar pela atitude, pelo que você vem fazendo, e sucesso aí com o novo empreendimento que você está fazendo, Eduardo. Tá certo, então. Muito obrigado, Roberto. Você que ainda não visitou o nosso blog, é no www.blogdodoc.com. Lá você vai encontrar informações a respeito aqui da nossa cidade, em relação à política, economia, o cotidiano, enfim, aí de Ponta Grossa. Com essa conversa agora com o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa, Roberto Pelissari, vamos para um rápido intervalo. Na sequência, nós voltamos em uma entrevista com o secretário municipal de saúde aqui de Ponta Grossa, Erildo Miller, que vai falar para a gente a respeito das ações que estão sendo implantadas na área da saúde pública. É um instante só, não saia daí. doc.com, você bem informado. O programa doc.com está de volta. Agora, na entrevista dessa semana, conversamos com o secretário municipal de saúde de Ponta Grossa, Erildo Miller. Boa noite, Erildo. Boa noite, é um prazer estar de novo no seu programa, né, que tem uma repercussão bastante grande na cidade e região. Tá certo, Erildo. Você esteve aqui quando aceitou assumir a pasta de saúde, né, que no começo do governo ficou ainda uma parte da forma interina, né, e passou então aí a ocupar esse cargo. E a gente sabe que na saúde, Erildo, é um problema não só de Ponta Grossa, mas a nível aí nacional, né, as questões que envolvem a demanda de atendimento na área de saúde pública. Mas nesses primeiros meses de governo, né, nesses primeiros meses de trabalho seu, até colocar a casa em ordem, implantar seu ritmo de trabalho, né, deu para colocar alguma coisa já nova, alguma coisa que realmente a população possa ter sentido já no atendimento? Então, nesse pouco tempo a gente está fazendo a fundação da Secretaria de Saúde, como se diz. Então, é como se fosse uma casa. A fundação tem coisas que não aparecem ainda, mas que é preciso ser colocada para que os demais programas de saúde se desenvolvam. Então, nós tivemos algumas demandas até por parte da imprensa, né, meios de comunicação, que foi da UTI pediátrica. Então, a gente desenvolveu com toda a equipe uma maneira de conseguir colocá-la em funcionamento. Nós já conseguimos a construção do Centro Regional de Especialidades, que é o município que vai fazer essa construção, né, e aí conseguimos também já começar a trabalhar com um pouquinho do processo de trabalho mesmo na modificação nas unidades básicas de saúde. Então isso começa a refletir, assim como outros serviços, o serviço de ouvidoria que vem fazendo com que a gente tenha um mapeamento daquelas regiões onde temos problemas e que problemas se tem para que a gente atue primeiramente. No caso das UTIs pediátricas, que é uma questão que vinha causando realmente problemas, porque a pessoa, quando vê seu filho, seu neném adoecer, não tinha, alguns casos tinham que ser levados para Campo Largo, que era o mais próximo.
como que se deu a solução desse problema que agora estão as UTIs no Bom Jesus? Então, a gente começou a fazer um levantamento a respeito da situação das UTIs no Hospital da Criança. E aí a gente descobriu que existia um grande processo sanitário pela qual a UTI foi fechada no passado. Então começamos primeiramente tentando arrumar essas situações, essas pendências sanitárias, para que a UTI voltasse a funcionar. Porque uma grande situação que tem que deixar bem claro é que não é a UTI que dá suporte para um hospital, é o hospital que tem que dar suporte para a UTI. E aí existe uma RDC, uma regulamentação nacional que se chama RDC 7. E ela então, ela dá as normas, as diretrizes de qual é o funcionamento de uma UTI pediátrica. E aí a gente começou a verificar que nós não teríamos condições imediatas de atender tudo que a RDC preconiza para que tivéssemos então a abertura da UTI no Hospital da Criança. Por exemplo, nós não temos fluxos definidos, farmácia especificamente para isso, profissionais especialistas para atender, profissionais de retaguarda, tomógrafos e outros exames complementares que tem que ter, além do centro cirúrgico que esteja equipado e seja capaz de dar conta das cirurgias dessas crianças que tenham maior gravidade. Então, aí pensando nisso, a gente, e além do gasto enorme que se teria e o tempo que seria bastante grande para colocar essas UTIs em funcionamento no Hospital da Criança, a gente foi procurando alternativas. Então chamamos os hospitais, mandamos ofício para todos os hospitais da cidade para ver qual queria ser parceiro da gente para a abertura da UTI. Então, o único hospital que nos deu um sim, que teria condições de montar essas UTIs pediátricas, foi o Hospital Bom Jesus. Então, é muito claro na legislação do SUS, na Lei 8080, ela diz muito claro que o setor privado ele deve participar complementarmente das ações do SUS. E como é um hospital filantrópico que já é credenciado pelo SUS, teríamos condições de, num espaço mais curto de tempo, abrir essas UTIs. Então, aí começamos a conversa, fomos até o governo do estado, que colocou que a melhor saída, sim, é buscar um parceiro para que se tenha UTI, porque não é papel do município manter UTI, né? Que é um serviço de extrema complexidade e não é então o papel do município que se faça e se desenvolva esse tipo de situação de saúde e que o Estado daria todo o aporte necessário para que o hospital fosse credenciado. Então, a partir daí, a gente começou a fazer reuniões com o hospital e, para que a gente abrisse imediatamente, nós conseguimos 3 leitos numa unidade de UTI que já existe. Claro que o espaço ainda não é aquele ideal, mas a gente está seguindo todas as normas de procedimentos para que ele seja. Então, a partir daí, o Estado vai liberar para o Hospital Bom Jesus um montante financeiro para se construir uma ala que em torno de 120 dias ela estaria pronta, com uma UTI pediátrica modelo, além de 14 leitos fora da UTI, e também, a partir daí, o hospital pode credenciar cirurgias de alta complexidade. Quer dizer, tudo aquilo que hoje nós mandamos para Curitiba, o Hospital Bom Jesus tem capacidade de fazer, como neurocirurgia, cirurgia cardíaca, entre outras. Então, é uma coisa muito importante, as pessoas dizem, mas estão investindo público no privado, né? Então, o que a gente vê é assim, tão logo essas UTIs estejam funcionando na sua totalidade, elas serão financiadas inteiramente por verba do governo estadual e federal. E o município, então, com esse dinheiro que ele deixa de colocar nessa UTI, ele pode, então, implementar outros serviços na atenção básica. Uma outra situação que se tinha, que a UTI do Hospital da Criança era um ponto apenas de passagem. Porque toda vez que uma criança chega numa UTI e eu não tenho condições de dentro do hospital ter a complexidade para resolver aquele caso, ela teria que ser transferida da mesma maneira. Então ela funcionava mais como uma sala de estabilização do que uma UTI propriamente dita. Não teria suporte para... Não daria estrutura para dar suporte a uma UTI pediátrica. Exatamente. Então o hospital é um hospital que a gente chama de baixa complexidade. Então ele atende doenças básicas, interna doenças básicas e não tem estrutura. E a UTI ela está no topo, né? Exatamente. Então a UTI ela tem que estar dentro do hospital estruturado para ter atendimento que é o caso de alta do Bom complexidade. Jesus.
Sim, que o Bom Jesus já tem um histórico também de atendimento pediátrico. Se você perguntar na cidade, várias pessoas nasceram dentro do Bom Jesus que tinham todo um perfil de atendimento pediátrico, então vai se recuperar essa situação na cidade e fazendo com que toda a região ganhe, porque então aquelas situações que vão para Curitiba hoje poderão ficar no Hospital Bom Jesus, que terá alta complexidade nessas situações. Então, a partir de agora, eu falei aqui bebês, mas não é bebês, né? Bebês é neonatal, são as crianças, né? Crianças. Até aproveitando o gancho, a estrutura de neonatal, ela existe aqui em Ponta Grossa hoje? Existe. Então, a estrutura de UTI neonatal, hoje nós temos ela colocada na Santa Casa porque ela atende gestação de alto risco. De alto risco. Então, sempre que tem gestação de alto risco, veja que é a mesma situação que nós tínhamos. Alto risco é complexidade. Então, nós não temos complexidade, por exemplo, no hospital municipal para fazer isso. Então, nós temos que ter uma UTI que dê aporte para essa situação. E se pretende montar leitos de UTI neonatal também no hospital regional. A UTI pediátrica, ela pega da faixa etária de 29 dias até 12 anos. Mas ela não é muito rígida. Então, muita gente fala assim, não, mas aí a criança está numa UTI, por exemplo, neonatal, e completa 29 dias e vai para outra? Não. Também existe flexibilidade. Sim. Dependendo da condição. Mas em termos de norma, né? Definições. Mas na prática, ela é flexível a partir do momento que a criança ela necessita passar mais do que 30 dias ali sob cuidados. E geralmente a UTI neonatal é uma UTI de alta permanência. As crianças que vão para uma UTI neonatal... Que requer muito cuidado, né? Muito cuidado, elas ficam 30, 60, 90 ou mais dias dentro de uma UTI. Então não é porque ela está na UTI neonatal, completou 30 dias, 29 dias que ela vai para outra. Não, ela tem todo o cuidado ali, recebendo até a sua saída. E, secretário, o hospital da criança, né, ele recebe uma demanda diariamente as mães, elas procuram os postos e não conseguem no posto, ou são indicadas do posto para o hospital da criança. Como o senhor falou, é baixa complexidade o hospital, mas o espaço que a gente tem ali, que a gente vê, é um espaço bom, um espaço amplo. Esse espaço que estava a UTI pediátrica, ele vai ser reaproveitado de alguma forma? Sim, então nós estamos estudando já com a equipe do hospital o reaproveitamento da área onde seria a UTI. Então, ela pode ser salas de recuperações cirúrgicas, dentre outras situações. Então, nós estamos vendo com a equipe qual é a melhor destinação para essa área. E na parte mais em frente ao hospital, onde se tem vários consultórios, vários ambulatórios, então a gente pretende montar um outro serviço que vai acoplar e dar apoio maior ainda ao serviço das unidades básicas de saúde, que é o ambulatório, então, de pediatria que a gente vai ter ali. Com consulta de especialistas. Exatamente, é um ambulatório de especialidade. Então a gente já está compondo o quadro daqueles que tem na rede de especialidades, né? E também, veja que é mais uma vantagem, porque toda vez que se credencia um serviço de alta complexidade. Então, por exemplo, lá no Hospital Bom Jesus, eles vão credenciar cirurgia cardíaca, né? Que já existe na área de adultos, então eles vão poder credenciar para criança. Então, para que ocorra esse cadastramento, os profissionais que ali trabalham, eles precisam fazer porta de entrada. O que significa isso? Eles têm que ter um lugar onde eles ofertem consultas pelo SUS, para que eles consigam ter esses pacientes que vão para o processo cirúrgico. Certo. Então, nós já estamos combinando com os profissionais desse hospital que eles possam atender no ambulatório nosso lá no hospital de especialidade pediátrica. Então, secretário, é um ganho. O senhor citou a questão de UTIs neonatal no Hospital Regional. O Hospital Regional teve agora, nessa semana, aprovado o projeto na Assembleia Legislativa que transforma o Hospital Regional de Ponta Grossa em Hospital Universitário dos Campos Gerais. Né? Eu gostaria de deixar essa pergunta aqui para o senhor responder na volta aí no próximo bloco, mas já deixar ela para o senhor pensar. O que vai melhorar efetivamente, né, com o hospital regional, que todo mundo sabe, se gasto bastante no hospital, depois com a troca de governo, com a entrada do Beto Richa, né, depois do Requião, foi investido mais dinheiro para realmente que ele possa funcionar e possa atender a população de forma satisfatória. Essa mudança do hospital regional, né, de nomenclatura, o que vai mudar na prática? É isso que o senhor vai responder para a gente aí na volta do intervalo.
Então, depois do intervalo, você vai conferir mais informações a respeito do Hospital Regional, a respeito de reformas nos postos de saúde aqui de Ponta Grossa. O secretário vai contar pra gente. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com na sequência da entrevista com o secretário municipal de saúde, Erildo Miller. Bom, secretário, deixamos a pergunta então no bloco anterior, o que efetivamente vai mudar aí na forma de atendimento do hospital regional, passando para ser hospital universitário? Então, vejo sempre que um hospital universitário ele é colocado, tem algumas vantagens que nós podemos enumerar. Além de ele ser um local onde se desenvolve pesquisa científica, que se tem residência médica e uma gama de todos os alunos, os acadêmicos da área de saúde, não só da medicina, como da enfermagem, da farmácia, de todas as áreas que se tem, né? Então é um ganho sempre grande para a instituição de ensino e também ele consegue absorver uma demanda que nós temos em toda a região. Então, com a mudança para a universidade, a gestão fica mais perto, a gestão fica pela UEPG, que tem condições de alinhavar com toda a região dos Campos Gerais o melhor atendimento que se possa ofertar para a área de saúde. Então, muitos problemas hoje, muitas áreas de internamento que nós temos, por exemplo, no hospital municipal, ela pode ser colocada e será colocada no hospital universitário, como, por exemplo, neurologia. Então, quando nós temos um serviço de neurologia no hospital universitário, nós não precisamos manter 2 serviços, um outro no hospital municipal. Então, a gente pode vocacionar cada hospital para atender aquilo que ele tem especialidade nessa área e assim nós podemos aumentar o fluxo de gente para cada hospital e otimizar os recursos públicos, né? Então, isso é muito importante nessa situação. Então esse hospital vem há muito tempo sem ter condições de funcionamento, mas agora eles estão já com todo o equipamento, fase de contratação principalmente de mais profissionais médicos para que o serviço fique estruturado e ele vai servir a vocação de regional, ele vai continuar tendo, porque o hospital universitário ele vai atender a toda a região e não apenas a cidade de Ponta Grossa. Então hoje a gente fala muito de trabalho em rede. Então nós temos que ter uma rede de atendimento em que o paciente, do usuário do SUS, ele possa ter a condição de entrar numa unidade básica de saúde e seguir em todos os níveis de complexidade que ele precisar dentro do sistema. Então isso é só alinhavando junto e com a administração pela UEPG, a gente já vem sentando há muito tempo, conversando para determinar aquilo que cada uma unidade vai fazer na área de saúde na cidade de Ponta Grossa. O atendimento no hospital regional é de alta complexidade? Tem várias complexidades. Então, o hospital regional, uma das vocações é servir de alta complexidade para a gestação de alto risco para a região. Então, foi acertado que o município de Ponta Grossa ficaria com a Santa Casa e os municípios da região iriam para o hospital regional. Tem lá dentro já a UTI adulta, onde nós temos uma porcentagem bastante baixa de utilização ainda dessa UTI. E também serviços de cirurgia vascular, que a gente tem dificuldade hoje, o processo na área de neurologia, de oftalmologia. Então o hospital regional vai ter vários serviços de complexidade que vão dar um aporte bastante grande para os municípios de toda a região. E se falando agora, secretário, de atendimento de baixa complexidade, que é lá o posto de saúde, onde a pessoa vai procurar, né, tenha qualquer tipo de problema, se não for urgência e emergência, que daí vai procurar um hospital diretamente, mas aquele atendimento no posto de saúde. Nesta semana, parece-me que foi liberado um recurso para a reforma de alguns postos. Como que está essa estrutura lá na ponta, lá nos postos de saúde? Então veja, foram escolhidos 12 unidades de saúde, aquelas que estavam em piores condições estruturais em várias regiões da cidade, para que sofressem então essa reforma. E também a gente já, dentro desses valores financeiros que se tem, a construção de 5 novas unidades de saúde.
Então, isso vai fazer com que melhore a estrutura lá na ponta para que as pessoas tenham uma melhor condição de atendimento. E uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, que a unidade de saúde e que há muita pressão da população apenas por consulta médica. E a saúde não se faz apenas com consulta médica. Então nós temos que valorizar a unidade básica de saúde, que, por exemplo, o dia que o médico não pode estar lá, ou que ele ficou doente ou teve um compromisso, a unidade de saúde não para. Ela oferta muitos serviços que a população pode usufruir. Então, nessas novas reformas e nessas construções, nós estamos colocando um diferencial que se chama espaço de saúde. Esse espaço de saúde vai poder fazer reuniões com a população, grupos de hipertenso, grupos de diabéticos, grupos de gestante nesse espaço, e também o que a gente já faz no Brasil todo como experiência, que são as consultas coletivas. Então, por exemplo, aquelas consultas que podem ser colocadas juntos na mesma sala, o profissional médico chega e aí atende, porque, por exemplo, mães com crianças que levam apenas para a puericultura, que é consulta de rotina, então elas acabam trocando experiência nesse momento de espaço coletivo. E aquelas que precisam atendimento individualizado, aí elas fazem uma consulta individual. E nesse espaço também nós projetamos uma cozinha experimental. Essa cozinha experimental, ela vai servir então com o apoio do nutricionista para aquelas pessoas que têm restrição alimentar por causa da patologia ou da doença que elas possuem. Então a gente sabe que o diabético, que o hipertenso principalmente, eles precisam de uma alimentação diferenciada para que eles tenham o controle de suas doenças. Então aí vai ter reuniões com o apoio da nutricionista ensinando cardápios saudáveis e fazendo trocas de experiência com a população. Então eu acho que essas situações de espaço para que as pessoas procurem a unidade de saúde, ela tem que ser ofertada e nós temos que começar então a população a dizer que não é apenas o médico, e sim todos os profissionais que compõem. E é assim que a gente consegue melhorar a saúde, que também não ocorre em um mês. É muito importante a gente colocar que essa cultura de consulta apenas existe em todo o Brasil. As pessoas acham que só tem que consultar e muitas vezes como nós temos hoje em torno de 75% da população tem doença crônica e doença crônica não tem cura. Então, quem tem diabetes, ele vai ter diabetes para o resto da sua vida. Quem tem hipertensão, a mesma situação. Então, ele tem que estar feito o diagnóstico pelo médico, tem que ser pedidos os exames que são necessários para complementação e tem que ser estabelecido a terapia pelo médico. A partir daí, esse paciente pode ser cuidado pela equipe de saúde. E ele não precisa estar todo mês no médico, e com isso eu vou ter a liberação do número de consultas para aqueles casos que o médico precisa estar ali presentes. Então a gente tem que começar a colocar essa cultura na população, que ela tem que procurar primeiro a unidade de saúde e que o hospital é para urgência e emergência. O que é urgência? É aquilo que coloca em risco a vida da pessoa em pouco tempo. E emergência também. Então, urgência num tempo curtíssimo, um tempo curto, se a pessoa não for atendida, ela pode ir a óbito. E emergência num tempo um pouquinho maior, mas que também leve ela a risco de vida. Certo. Então, o hospital é para esse tipo de atendimento. Então, os outros atendimentos normais de rotina, que quando a gente tem um plano de saúde, por exemplo, ou a gente tem dinheiro para pagar uma consulta, a gente acaba indo no consultório médico. Então, é a mesma função da unidade básica de saúde. Consulta básica, as demais, vacina, preventivo de câncer e outras atividades que se tem devem ser feitas na unidade básica de saúde e ser levada a criança enquanto há funcionamento ou as pessoas irem para a unidade de saúde enquanto elas estão funcionando, para que elas não tenham uma piora do quadro e precisem procurar o hospital durante a noite. E essas reformas, elas começam quando? Nesses 12 postos? Então, as reformas, com aprovação, ontem foi sancionada a lei para liberação de recursos, a partir de agora nós podemos fazer o processo licitatório. Então, nós temos um cronograma que essas obras comecem a ser executadas, no máximo até o final de junho ou primeira semana de julho. Ah, sim. Daí, então, esses 12 pontos elencados, esses 12 postos, vão receber uma estrutura melhor aí para dar essa assistência a qual você falou, com toda essa estrutura, não só de consulta, mas também outra estrutura aí da saúde básica. Questão também, secretário, foi se discutido recentemente a questão da ouvidoria, um local aí da Secretaria de Saúde para a população fazer
a sua reivindicação, reclamação, sugestão? Como que funciona? Então, a ouvidoria hoje ela funciona na entrada da Secretaria de Saúde. Né? Então, nós estamos trabalhando para que se coloque um telefone 0800, né? Mas estamos com um pouquinho de dificuldade porque não existia essa previsão de linha, então entramos em contato já para solucionar o problema. Enquanto as pessoas elas se dirigem até a ouvidoria, onde nós temos os ouvidores, então ela vai lá para fazer ou a sua reclamatória ou a sua orientação daquilo que ela está precisando ou mesmo elogios, que já tivemos vários elogios também. E a partir daí, existe então, de acordo com um decreto, com o funcionamento das ouvidorias, tempos para que você dê o retorno daquela queixa que foi colocada na ouvidoria. Então tem de urgência 5 dias e outras que variam um pouquinho mais. Então o que se faz? Toda vez que a pessoa faz uma reclamatória, essa reclamatória é mandada em anonimato para o funcionário, ou aonde ocorreu aquela situação que ele está colocando a reclamatória, o funcionário coloca o ponto de vista dele também, e aí a gente faz a devolutiva para a pessoa. Mas a maior parte dos casos que chegaram, a gente tem atendido em torno de 340 a 350 pessoas por mês. Já nesses 2 meses de funcionamento então da ouvidoria. Não são tanto reclamações, muitas coisas como, por exemplo, não sabe onde ir para fazer um exame, ou porque está demorando a especialidade. Então são coisas de fluxo mesmo de atendimento de trabalho que a gente tem. Então a gente está organizando toda a situação e essa ouvidoria, ela nos norteia aonde a gente tem problemas. Então ela é muito importante. Tem gente que diz assim, não vamos pôr ouvidoria porque vai aparecer problema. Claro que não, os problemas existem e a ouvidoria, então, ela tem esse papel de nortear aquilo que nós temos que fazer. E baseado nos relatórios de ouvidoria, é que nós estamos começando a fazer treinamento nas unidades de saúde. Então, aquelas unidades de saúde, por exemplo, que tem uma maior quantidade de reclamatórias, a gente já está vendo o porquê das reclamações, para que a gente mude o processo de trabalho, para que haja um melhor atendimento à população. E, secretário, o volume de funcionários da Secretaria de Saúde talvez só perde para a educação em número de funcionários. Muitas pessoas reclamam do atendimento às vezes prestado, né? Como uma secretaria que ela vai diretamente, né, atende a população diretamente, e saúde, as pessoas não querem esperar, querem ser atendidas no momento que procuram o serviço, né? Tem sido feito alguma orientação, alguma preparação, alguma capacitação desses funcionários para que saibam lidar aí com as pessoas que procuram o serviço? Sim, nós começamos então já nessa semana, já temos feito reuniões desde o começo que a gente entrou na gestão, com as várias categorias profissionais, enfermeiros, médicos, dentistas, auxiliares, agente comunitário, para que a gente consiga fazer uma melhoria da qualidade. Então, a humanização do atendimento é muito importante, porque muitas vezes as pessoas procuram a unidade e elas precisam ser ouvidas, né? E muitas vezes elas não são ouvidas, então nós precisamos ouvir o que é a situação daquela pessoa. Então a gente já está rastreando que várias coisas que chegam na ouvidoria, elas não precisavam ter chegado. Se o funcionário que está lá atendendo essa pessoa lá na unidade de saúde ou lá no hospital a tivesse ouvido, não chegaria a reclamatória para nós. Já resolveria lá. Já resolveria lá. Então, com esse mapeamento, a gente está, lógico, fazendo então um treinamento para essas pessoas, para que elas então tenham um melhor desempenho no atendimento da nossa população. Porque, afinal de contas, todo funcionário público, a finalidade de nós trabalharmos no serviço público é a população. As pessoas pagam impostos e desses impostos é que são retirados os salários que os funcionários públicos ganham. Então nós temos que dar uma devolutiva com bom atendimento à população. Isso é essencial em qualquer situação de saúde ou outra área que nós tenhamos do serviço público. Tá certo, então, secretário. Gostaria de agradecer a sua presença novamente aqui no programa Doc.com, levando um pouco mais sobre esse assunto, que é vasto, mas vamos esperar aí dessas reformas e essas capacitações que está se fazendo com os servidores para melhorar esse atendimento. Afinal de contas, a população ela paga seu imposto, como o senhor falou, e merece aí ter um atendimento de boa qualidade. Claro, eu acho que sempre eu falo a seguinte situação: não basta termos obras. Quem
faz o atendimento são as pessoas que ali trabalham. Então, nós temos que investir muito nessas pessoas que trabalham e a partir do momento que elas estejam capacitadas, nós podemos sim cobrar o bom atendimento, né? Então, isso é essencial para que toda a população tenha um ganho na saúde como um todo. Tá certo, então. Essa foi a entrevista com o secretário municipal de saúde de Ponta Grossa, Erildo Miller. Com essa entrevista encerramos o programa doc.com desta semana. Se você quiser rever o programa, ele estará disponível no site, no nosso site no YouTube, no canal direto no YouTube, no youtube.com/programa doc.com. Também vamos colocar no blog que está... no blog do programa doc.com, foi lançado aí na semana passada, que é o www.blogdodoc.com. Você vai poder ver o link desta entrevista também, e também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br, no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br. Se você quiser também entrar em contato com a gente, basta escrever para o e-mail programadoccom@gmail.com. É isso aí, um bom final de semana para você e até semana que vem. Doc.com, você bem informado.